Se tem um cara que jogou uma barbaridade numa Eurocopa e fez de tudo pra ser campeão, foi o Griezmann em 2016, quando a França foi vice em casa pra Portugal. O Grisú naquela época vivia um ano mágico e tinha feito 31 gols pelo Atlético de Madrid na temporada, o que foi a melhor marca da sua carreira. E a cereja do bolo pra ele, obviamente, seria a conquista da Eurocopa. E o Griezmann começou a sua busca pela taça mais devagar ali, né, com apenas um gol marcado na fase de grupos e tal. Mas é importante lembrar que ele sempre teve um papel ali mais de criador de jogadas, então muitas vezes as chances saíam dos pés dele ou passavam por ele em algum momento, né? Na estreia contra a Romênia, o primeiro ataque perigoso da equipe foi com ele ali, mas a bola foi na trave. Jogada de bola parada também era com ele, principalmente em escanteio, e aí resultado, bola na rede, né? O cara dando passe pra gol, e no mata-mata o loirinho acordou, né? Aí foi baile dele, ele participou de gols e passes pra gol em quase todas as fases, com exceção da final, né? Contra a Irlanda, por exemplo, nas oitavas, meteu 2 gols. Nas quartas de final, contra a sensação do torneio, a Islândia, ele marcou um golaço de cobertura e deu mais 2 passes pra gol na goleada de 5-2. E aí quando a gente vai ver como é que foram os gols, né? Cara, ele fez de tudo que é jeito, de esquerda, de cavadinha e até 2 de cabeça, o que não acontece todo dia quando a gente fala de jogador de 1,76 m, né? Chegou na semifinal contra a Alemanha, atual campeã do mundo naquele momento. O Griezmann acabou com o jogo, marcando os 2 gols da vitória dos franceses por 2-0, terminando a competição com 6 gols e 2 passes pra gol em 5 jogos. E quase tudo isso aí das oitavas pra frente, tá? Quando a seleção mais precisava, quando era mata-mata. Ele também conseguiu fazer com que um adversário fosse expulso, né? Então ele fez de tudo e mais um pouco, e é maluco pensar que mesmo com um desempenho desses, né, ele não levou a taça pra casa, porque na final, todo mundo sabe, a França até tentou bastante, jogou bem contra Portugal, mas o próprio Griezmann parou no Rui Patrício, perdeu chance na cara do gol, e os gajos levaram a taça com um gol de Éder. Só que mesmo com o vice, o Griezmann teve que participar das premiações, né, foi lá receber a chuteira de ouro como artilheiro do torneio, e o prêmio de melhor jogador da Eurocopa. Na época ele chegou a dizer que o torneio foi cruel e magnífico ao mesmo tempo. Não era loucura cogitar o camisa 7 francês como um possível candidato à bola de ouro em 2016, mas assim, ele foi vice na Champions e aí um mês depois foi vice na Eurocopa. Então apesar dos grandes desempenhos, obviamente ele não levou, mas ficou em terceiro, tranquilo, uma bela posição. Outro jogador que destruiu numa edição de Eurocopa foi o Iniesta em 2012. Foi justamente naquele ano em que a Espanha foi bicampeã consecutiva do torneio, e um dos principais craques desse esquadrão espanhol era justamente o Dom Andrés Iniesta. Não à toa ele foi eleito o craque do torneio, né? E também o melhor em campo na final contra a Itália naquele amasso por 4-0. E o Iniesta é aquela coisa, nunca na carreira dele ele foi um jogador que se destacou pelos números inacreditáveis, né? Não, ele sempre foi um jogador que ajudava na construção de jogadas do time, fazia o meio campo funcionar. Muitas vezes ele era o cara do passe antes da assistência. E aí tu vai ver, ele fez 5 jogos nessa Eurocopa de 2012, não meteu nenhum gol e deu apenas um passe pra gol. Pelos números, não é tudo aquilo, mas pelo estilo de jogo do Iniesta, dá pra entender. Ele sempre foi muito participativo e, por exemplo, no jogo de estreia contra a Itália, né, naquele empate em 1-1, foi eleito o melhor do jogo, sem ter feito gol, sem dado assistência, mas porque de fato ele jogou muito e fazia o time funcionar. O Iniesta desequilibrava em campo, num time que foi até a final com a defesa blindada depois da estreia. Contra a Irlanda, por exemplo, ele bailou ali com belas jogadas, dribles. Depois contra a Croácia, deu aí sim o passe pra gol ali pro Jesus Navas decidir no finalzinho. Já diante da França, ele participou da jogada de um dos gols do Xabi Alonso ali, né, passando pelas semis. E aí eu tenho que lembrar também que o Iniesta converteu o pênalti dele diante de Portugal, depois daquele empate de 0-0, e na final em Kiev foi ele que iniciou a jogada em que o Fábregas deu o passe pra gol do Davi Silva, né? Jogo futebol porque me deixa feliz, adoro esporte e não jogo pra ganhar prêmios individuais. Se no final das contas as pessoas valorizam o meu trabalho, então ótimo. Fato é que naquela temporada de 2011-12 o Iniesta já vinha numa fase muito boa naquele Barcelona mágico, e depois com essa técnica diferenciada, essa visão excelente de jogo dele, ajudou a Espanha a ser bicampeã consecutiva da Euro, que era algo inédito, né? E foi eleito então o melhor jogador da Europa pela UEFA, superando Messi e Cristiano Ronaldo. Como disse o Pepe Guardiola certa vez, né? Ele vê tudo e tem o dom de driblar de um jeito único.
E se o Iniesta foi o grande destaque da Eurocopa 2012, a gente pode voltar para 2008, quando a Espanha também foi campeã, e o craque daquela edição foi o Xavi Hernández. Ele teve o papel de motorzinho da equipe, correndo o campo inteiro ali, distribuindo passes e chegando na frente para ajudar quando necessário. E assim como o Iniesta, obviamente não dá para esperar números estrondosos dele, né? Mas ele guardou um golzinho contra a Rússia na semifinal e depois deu o passe pro gol do título do Fernando Torres na final. Então, mesmo não sendo necessariamente o papel dele tá muito perto do gol ali, um jogador que armava mais lá de trás, ainda assim ele foi decisivo em momentos importantes. Ele ditava o ritmo de jogo daquela Espanha e inclusive ele ter sido o craque dessa edição foi muito legal, porque foi uma redenção pro Xavi, porque 4 anos antes, na Eurocopa de 2004, ele foi convocado, mas não entrou em campo. Então no intervalo de 4 anos ele saiu de última opção ali no meio, né, pra titular incontestável e melhor jogador do torneio, com a UEFA dizendo que ele representou o espírito espanhol. E obviamente com essa Eurocopa maravilhosa, depois também da boa temporada que tinha feito pelo Barcelona, o Xavi ficou entre os 5 melhores do mundo aí na Bola de Ouro. Por falar em Bola de Ouro, um jogador que tinha afinidade com esse prêmio foi o Zinedine Zidane. A gente lembra muito do que ele jogou na Copa do Mundo de 98, né? O brasileiro em especial tem traumas até hoje, mas o Zizou foi o rosto da França também na conquista da Eurocopa de 2000, realizada na Bélgica e nos Países Baixos. O Zizou foi eleito o craque do torneio e acabou marcando 2 gols e dando um passe para gol em 5 jogos, né? Um dos gols dele foi na semifinal contra Portugal, batendo um pênalti decisivo na prorrogação. Mas o Zizou também é outro jogador que tinha uma elegância em campo e uma forma de organizar a equipe com seus dribles e lindos passes ali, que nem sempre se convertiam em números grandiosos, mas que quem via sabe que ele era o principal jogador daquele time, né? A Europa inteira aplaudiu o Zidane naquela edição e, como disse o Andy Roxburgh, diretor técnico da UEFA na época, tenho quase certeza que o seu corpo tem impresso uma etiqueta escrito fabricado no céu. E de fato parece que o francês foi realmente feito por divindades, né? Por causa da elegância dele em campo, olha a visão de jogo, os dribles. Realmente ver melhores momentos do Zidane nessa Euro aí é uma coisa maravilhosa. E pra vocês terem uma ideia do nível de empolgação, a UEFA escreveu que o Zidane naquela Eurocopa de 2000 jogou tanto que foi similar ao Maradona na Copa de 86. Exageraram um pouquinho? Provável, mas o camisa 10 foi determinante. Ele criava jogadas, abria espaços, saía de situações complexas no meio campo ali. Sem contar que batia também as bolas paradas, né, metia falta e tudo mais. E não à toa, depois dessa Eurocopa de 2000, o Zidane foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA pela segunda vez. Acreditava em mim mesmo. Diria que 2000 foi um dos melhores anos da minha carreira. E outro ponto legal dessa história é que no primeiro título da França na Eurocopa, lá em 1984, o Zidane assistiu os jogos no estádio ainda garoto, como torcedor. Viu de perto o Platini e companhia fazerem história, né? E quis o destino que 16 anos depois fosse o momento dele de protagonizar mais uma taça para os franceses. A gente continua voltando no tempo para bater na Euro de 1992, que foi lá na Suécia e começou cheia de surpresas. Isso porque, a princípio, a Dinamarca nem deveria ter participado da competição, porque eles não se classificaram. Só que a Iugoslávia, que ficou na frente deles no grupo das eliminatórias, acabou sendo excluída do torneio por problemas políticos e de conflitos que estavam tendo dentro do país. Então a Dinamarca, que ficou em segundo e não tinha classificado originalmente, herdou a vaga para a Eurocopa. E o grande destaque deles no torneio foi o goleirão Peter Schmeichel, que bem antes do Dibu Martínez aparecer, já fazia ali as suas gracinhas dentro da área, né? Ele foi fundamental na estreia contra a Inglaterra com boas defesas, e esse empate aí que eles conseguiram acabou valendo muito, porque foi um pontinho valioso que ajudou a Dinamarca a avançar de fase. E depois na semifinal contra a Holanda, por exemplo, o goleirão garantiu a vaga na final depois de defender um pênalti simplesmente de Marco van Basten. Na final, o Schmeichel teve mais uma atuação segura na vitória por 2-0, fazendo 7 defesas e também tendo uma atuação que acabou sendo tão impactante que é falada até hoje e que mudou as regras do futebol. Exatamente, foi nessa edição e principalmente nessa final em que o Schmeichel fez uma cera daquelas,
A bola foi recuada para ele simplesmente 29 vezes durante a partida e ele pegava recuo na época com a mão, sem problema nenhum. E com isso, ele segurou a bola por mais de 5 minutos durante o jogo, fazendo com que o relógio passasse, e aí ele tocava a bola para os zagueiros ou os laterais, eles devolviam a bola para o Schmeichel pegava a bola com a mão de novo e repetia esse processo, o que fez com que a FIFA instaurasse uma nova regra impedindo o recuo intencional com os pés. Então essa Eurocopa ficou marcada por essa gastação de tempo e pela Dinamarca ser campeã mesmo sem ter classificado originalmente, mas o fato é que o Schmeichel, apesar de ter tido uma falha contra a Holanda, foi fenomenal como goleiro também, fazendo simplesmente 27 defesas no torneio, quase o dobro do segundo goleiro que mais catou, obviamente entrando ali pro 11 ideal da competição, né? Ele foi, sem dúvidas, o destaque da Euro de 92. E sim, em 92 o Schmeichel pegou um pênalti do Van Basten, em 88 foi a vez do holandês brilhar e brilhar demais, né? Ele foi o grande destaque daquela seleção da Holanda, que acabou vencendo uma Eurocopa. O primeiro e até hoje único título na galeria de troféus da Laranja Mecânica. Na época, em 88, o Van Basten tinha acabado de completar sua primeira temporada no Milan, onde foi campeão italiano. Porém, a Euro foi um momento de reviravolta na carreira dele, porque ele começou o torneio do banco de reservas com problemas físicos e ganhou a vaga de titular depois de marcar um hat-trick contra a Inglaterra. Detalhe, ele não tava 100%, né? Eu tinha vindo de uma temporada difícil, com vários problemas físicos, e foi a partir desse momento, no caso o hat-trick contra a Inglaterra, né, que tudo mudou e passou a dar certo. Além dos 3 gols na fase de grupos, ele também meteu mais uma bucha na semifinal contra a Alemanha, sendo que ele tinha sofrido o pênalti que antes levou ao empate. E na final contra a antiga União Soviética, foi dele também o passe pro gol de empate 1 a 1 e depois, é óbvio, o gol da vitória e do título. Um chutaço de primeira, completamente sem ângulo, sem deixar a bola cair. Um gol de artilheiro, de craque, um dos gols mais lindos da história das Eurocopas, sem dúvida nenhuma. O Van Basten acabou aquela Euro com 5 gols marcados, artilheiro, e quando terminou o ano, levou pra casa sua primeira bola de ouro, e olha, foi merecida, tá? E a gente fecha a nossa lista com a lenda francesa Michel Platini, que arrebentou na Euro de 84, realizada lá em solo francês mesmo, né? Na época o Platini tinha 29 anos, e como capitão da França foi o grande protagonista do título inédito dos franceses na época, né? Terminando a competição com absurdos 9 gols marcados em 5 jogos, o que até hoje é um recorde em uma única edição. E ele também foi eleito, obviamente, o melhor jogador do torneio. É só vocês pensarem que, pô, dos 14 gols que a França marcou naquela Euro, 9 foram do Platini. Com um detalhe, na fase de grupos, ele meteu 2 hat-tricks perfeitos, exatamente, tanto contra a Bélgica quanto contra a Iugoslávia. Ele meteu um gol de cabeça, um de canhota e um de direita. Isso para não dizer que na semifinal, Portugal e França foram para prorrogação e o Platini não só deu um passe para gol, como depois ele fez o gol do título aos 119 minutos de jogo. Nessa época ele já era uma estrela da Juventus, né? Mas com a Eurocopa se consolidou como um craque continental, tanto que no mesmo ano ele foi premiado ali com a sua segunda bola de ouro. E é bom lembrar que a Euro da França foi apenas a 7ª edição do torneio, e mesmo hoje, já chegando na 17ª edição, ninguém conseguiu marcar tantos gols numa mesma Eurocopa quanto o Platini lá em 84. O jogador que mais perto chegou dos 9 gols dele foi o Griezmann, que fez 6 gols em 2016. E quer outra? Essa foi a única Eurocopa que o Platini disputou, e mesmo assim, durante muitos anos, ele se manteve como o maior artilheiro da história da competição, até ser ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo. Uma pena que como dirigente depois ele fez muita besteira, mas como jogador era um gênio. Que outros jogadores destruíram em uma edição da Eurocopa? Deixa nos comentários, e se você chegou até aqui, por favor, deixa um likezão aí que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Muito obrigado, nos vemos no próximo, um grande abraço, falou!